Então é com muita alegria que a gente está aqui com vocês nesse dia. E certamente para mim foi uma ocasião fazer coincidir a nossa visita que estamos fazendo à província de São Lucas. E quando fizemos a programação com o Padre Juarez, que estava comigo também, deveria haver o Padre Mateu. Então nós organizamos no nosso itinerário para estar aqui presente justamente nesse 8º encontro das famílias Roque. Para mim pessoalmente era uma questão até de, enfim, afetiva, porque acompanhando um pouco desde o início, né, a organização da associação, eu tinha um interesse muito particular de estar aqui presente com vocês. Por isso que nós organizamos, desde quando chegamos aqui no itinerário, estar aqui. Então eu trago assim, primeiro todo o reconhecimento da nossa congregação vocacionista e trago também a saudação das famílias Roque da Itália, que já mandaram uma mensagem, né? O novo casal presidente. O presidente eu conhecia, a presidenta ainda não. Porque em Roma, no último domingo de setembro, estava só Humberto. Aí, os nomes estão me fugindo aqui. Mas tive a oportunidade de conversar e ele me pediu que trouxesse assim, um abraço muito particular. E fiquei sabendo também que ele já mandou uma mensagem. Do Padre Mateu, vocês sabem o que aconteceu, né? Segunda-feira fomos jogar futebol, onde nós estamos indo aí em todos os lugares do mundo, eu mais ou menos, né? Padre Mateu é mais jovem do que eu, temos jogado com os seminaristas, os jovens, enfim, uma forma de interação, uma que a gente gosta de jogar, e outra que é uma forma também de estar juntos, né? É mais fácil eu começar a jogar baralho. E então, segunda-feira ele teve um lance muito casual, aliás, sozinho, né? Ele teve rompimento total do tendão de Aquiles e imediatamente fez a cirurgia lá no Hospital São Camilo em São Paulo. E agora tem toda aquela fase de recuperação, os 10 dias com a perna levantada, depois mais 20 dias, depois, né, sem colocar o pé no chão. Enfim, são 2 meses mínimo para recuperar. Perdi o meu acompanhante secretário e ajudante nas visitas canônicas. De toda forma, eu vou continuar as visitas às casas, como já está programado, né? Já estive em Bauru, Passos, São Paulo, e depois essa assembleia daqui, da assembleia, eu vou lá para Brasília, Bahia, Campina Grande, depois passo Curitiba, Criciúma, e para Argentina, né? Campana, Córdoba e Tucumã, depois São Lourenço, terminando em São Paulo. É o caminho que nós estamos fazendo, que é uma das missões do Superior Geral, é visitar as sedes das circunscrições e também as comunidades. Nessa primeira visita eu estou indo em todos os lugares onde os vocacionistas estão, né? Desde dezembro comecei pela Coreia do Sul, depois janeiro e fevereiro estive na parte leste da Ásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã, e na Oceania, Papua Nova Guiné, que é lá perto da Austrália, acima da Austrália, onde nós temos uma missão, talvez a missão mais difícil, mais pobre e mais desafiadora da nossa congregação vocacionista. Depois, no mês de abril, estive o mês todo na Índia, que é um lugar onde nós estamos crescendo bastante. Inclusive, nessa semana, antes de vir para cá, nós aprovamos a abertura também no Sri Lanka. Sri Lanka é ao sul da Índia, onde os religiosos da Índia irão lá para o Sri Lanka. Estou dando essas informações para vocês se comungarem também, né? Depois, no mês de maio, passamos na África, Ruanda e Camarões, onde também, graças a Deus, depois da guerra, do genocídio de 1994, hoje nós temos um bom número de jovens e também de religiosos. Depois, no mês de junho, visitei um pouco ali as obras ligadas à cura, e agora outubro, novembro aqui. Depois, dezembro, início de janeiro lá no México, Estados Unidos,
depois a partir de janeiro até maio na Europa, ali, né, na Itália e outros países onde nós estamos, a Espanha, a Polônia e a Albânia, a Itália, onde temos mais comunidades. Enfim, esse é o caminho que normalmente dura para mim 1 ano e meio, né, de viagens, encontros, visitas às comunidades, tratando das questões. E dentro desses temas que nós temos tratado, exatamente um dos principais hoje para nós é esse lugar dos leigos e leigas na partilha do nosso carisma. Eu tenho encontrado assim realidades muito bonitas, seja nas formas já associativas, como a famílias, né, famílias ROG, União de Oração pelas Vocações, União Sacerdotal. Na Itália tem outro. Cada região tem uma metodologia, uma forma de agrupamento, né? A Associação das Famílias ROG é aquela hoje mais organizada do ponto de vista também canônico, pastoral, de atividades. Mas em cada lugar tem alguma forma de presença junto do laicado. Então a minha primeira reflexão é justamente agradecer a Deus porque estamos aí celebrando os 50 anos do Concílio Vaticano II. Nesses últimos 20 anos, dentro da nossa congregação rogacionista, se abriu um campo novo, que não é mais aquele de uma relação apenas de pessoas que conosco colaboram, que nós damos uma atenção, mas que realmente condividem e partilham. Então não se trata apenas de pessoas que recebem uma mensagem, um rogate, ou pessoas e famílias que são objetos de uma ação pastoral, né, nas nossas paróquias, comunidades, mas aqui há uma inversão, não digo inversão, há uma mudança que é essencial. Vocês não são mais os que escutam alguma coisa ou fazem alguma coisa, vocês são os que vivem e anunciam o rogate. Então aqui entra aquela que é a famosa igualdade da dignidade de toda vocação, de todas as vocações. A dignidade da vocação laical, da vocação matrimonial, a dignidade da vocação religiosa, vida religiosa, a dignidade da vocação ao ministério ordenado. Quando entra nessa forma associativa, que tem uma forma de viver o próprio matrimônio, alimentado por essa oração e por esse carisma, então nós estamos aqui falando de uma relação de igualdade, de corresponsabilidade. Então não se trata mais a partir das promessas que vocês fazem como casais, como família, de ser ou não ser, vocês são, né? Vocês são do rogate, como famílias e como casais. Como eu sou religioso, rogacionista, como sou um sacerdote rogacionista. Então isso parece simples, mas é uma grande riqueza e é uma grande mudança. Na nossa missão de ser sinais do rogate na sociedade, nas comunidades religiosas, nós com vocês, famílias ROG, jovens rogacionistas, seja a forma que for, nós somos juntos em vista de uma missão, de uma finalidade. Então, por isso que uma das prioridades da nossa congregação, também no último capítulo geral, em 2010, foi justamente promover todas as formas e grupos que conosco participam dessa responsabilidade na igreja, de levar o rogate, a oração pelas vocações, de trabalhar pelas vocações e juntos ajudarmos a cuidar dos pequenos e pobres, né? Padre Raulino fez aí uma belíssima explicitação da metodologia da leitura orante da Bíblia, né? Da leitura orante da Palavra de Deus. Então nós vamos juntos rezar o rogate, vamos juntos propagar o rogate, vamos juntos cuidar daqueles que o rogate cuida, que são os mais pobres, não é assim? Então eu queria dizer da parte da nossa congregação, toda a alegria, todo o reconhecimento, desde os primeiros casais, né, que fizeram esse esforço enorme e hoje já espalhado em várias comunidades. Quando me perguntam das famílias ROG lá, eu falo de coração cheio, de boca cheia, lá no Brasil, agora na Argentina, não, lá no Brasil, imagina, no Brasil, né? Então, mas tem, né? Como é que é isso e tal? Então eu fico tranquilo, porque eu
conheço vocês, conheço os grupos, conheço os trabalhos, conheço, então eu posso falar assim de conhecimento, não falo assim, falo da belíssima experiência. E muitos me perguntam, mas como é que se faz, como é que se organiza, como é que vai crescendo, como é que vai se espalhando. Veja que bonito, né? Então eu só tenho que agradecer a vocês, porque agora eu posso falar assim, com orgulho de uma experiência associativa e pastoral familiar, né? Não deixa de ser uma pastoral e um serviço familiar muito importante. Então, da minha parte, esse primeiro ponto eu queria deixar assim e agradecer a Deus por vocês e torcer, né? Eu vim agora de Passos e lá encontrei um casal que foi convidado, que é muito amigo nosso, muito amigo meu, que foi convidado para fazer parte das famílias Vogue. É um casal super capacitado, ele é advogado também, ministro da Eucaristia, ela é muito ativa e nós fomos jantar na casa deles. São aqueles jantares de Jesus, né, para confirmar o convite, né? Um pouco assim. Então eu disse, não, vocês têm condições, assumam. Então parece que, né, lá com o padre Diácono Darcio, então, Passos, né, que é Minas Gerais, que já temos aí também possibilidade. Mas um outro aspecto, eu fiz algumas anotações aqui, porque na verdade era o padre Mateus que ia fazer a grande palestra, né? Ele é o assistente eclesiástico, então eu estou trazendo aqui um pouco mais as minhas reflexões. Mas eu queria dizer, depois eu vou abordar outros temas. Agora está tendo o sínodo da evangelização, né? Começou domingo passado, e o texto base que prepara esse sínodo tem ao menos três pontos sobre a família e o lugar da família na evangelização. E lá, a um certo momento, no terceiro ponto desse texto base que os bispos estão estudando esses dias, fala do lugar e da missão das associações e grupos de famílias. Hoje, sabemos que na igreja, de uma pastoral familiar genérica, temos os vários grupos, movimentos, encontros, fala também das associações que têm direito de existir como família e ligadas aos carismas dos institutos religiosos, das congregações religiosas. Até pouco tempo atrás, essa ligação entre um carisma, né, uma missão de uma congregação, de um instituto, a família, né, a famosa família terceira, a terceira ordem, enfim, os leigos que fazem parte dos carismas de uma congregação, de um instituto religioso. Com o surgimento também dos novos movimentos laicais, todos estão dando muita atenção a essa presença de famílias, de casais e família, né? Porque é evidente, a nossa associação se dirige a um casal em primeiro lugar, mas não tem sentido sem a família, né? Porque na verdade quem faz a promessa é o casal, não são os filhos, né? Os filhos comungam das promessas do casal, da família, né? Do pai, da mãe, do matrimônio. Então fala que para essa questão de um futuro da evangelização, um dos meios, um dos instrumentos seria promover, onde não tem qualquer outra forma, as associações ligadas aos carismas das congregações, porque esses têm uma grande rede de presença na humanidade, na igreja, e basicamente animam muitas comunidades, muitas paróquias, muitas instituições. E a gente sabe que no âmbito da fé, do nosso batismo, do nosso compromisso com a igreja, a aproximação e o aprendizado vem do encontro com religiosos, com sacerdotes. Basicamente todos vocês foram convidados por alguém, faziam parte de uma comunidade vocacionista, de uma paróquia vocacionista. Então ali já foram conhecendo esse carisma e essa missão. Então diz a igreja, né, o nosso magistério da igreja, que hoje essa associação, como a nossa, como a que vocês fazem parte, pode ser um grande instrumento para contribuir na evangelização, não só pela associação, mas pelo que a associação propõe, né? E aqui eu creio que todos nós nos sentimos muito orgulhosos
porque a nossa associação tem um carisma, uma missão que é essencial na igreja. Tem um parágrafo desse texto que os bispos estão estudando nesse mês lá em Roma, que diz assim: para a nova evangelização, central é a questão das vocações. Dizendo ao contrário, se não rezarmos e não trabalharmos pelas vocações, é tempo perdido para falar de nova evangelização. Ministérios leigos, serviço nas comunidades, vida consagrada nas diferentes formas, ministros ordenados. Então, a nossa associação das famílias rogacionistas, ela leva no coração e nas suas finalidades aquilo que a igreja considera hoje central e decisivo, que é a oração e o trabalho pelas vocações. Então a nossa associação e todas as nossas formas de serviço na igreja, pastorais, catequese, tudo aquilo que nós fazemos de forma ordinária na igreja, pode ter, através dos nossos grupos, como esses, uma forma muito particular, muito específica, que pode dar uma identidade, uma visibilidade muito grande, porque uma coisa é dizer, eu sou um casal cristão, sou comprometido. Valor maior e expressividade adquire quando eu digo, eu sou uma família cristã, um casal que vive, mas vivo uma dimensão de oração e de trabalho na igreja, para que na igreja não faltem os bons operários e operárias da mesa. Aí, eu me coloco numa atitude de protagonista, de alguém que toma uma ação. Então eu queria dizer isso também. Eu falava desse caminho da congregação, falo dessa forma associativa. Então hoje, associações de leigos, associações de casais, como a Associação das Famílias Rogue, elas têm não só a aceitação da igreja, não tem só o reconhecimento, mas tem também o estímulo. São encorajadas, devem ir adiante, devem chamar outros, devem formar novos grupos, e é isso que nós como rogacionistas vamos continuar fazendo, a começar do padre-geral, do superior-geral, que tem que promover, que tem que animar, que tem que constituir. É a pergunta que eu fui fazendo. Então, uma associação de famílias, de casais e famílias que vivem essa missão e carisma ligados a uma congregação instituto. Então tem toda uma estrutura apostólica, uma estrutura pastoral que sustenta. É evidente que isso exige também mudanças, por exemplo, os nossos religiosos, os padres, têm que ter consciência que isso é importante, Eu sei o trabalho que vocês fazem com os assistentes eclesiásticos. Gostei muito da cartinha do Robson, agradecendo aos assistentes eclesiásticos esses dias, E então, ponto fundamental para a associação, nas vossas, onde vocês são presentes, é essa ligação humana, afetiva e espiritual com os assistentes eclesiásticos e com as comunidades religiosas. Então hoje, por exemplo, é um esforço enorme na nossa congregação criar também essa cultura interna nossa, que os leigos podem ser muito mais do que são, Eles não são apenas objetos ou destinatários daquilo que nós anunciamos como evangelizadores, como sacerdotes. Eles são coparticipantes dessa hereditária, dessa herança. É uma confusão aí na vida. Os primeiros dias que eu cheguei no Brasil foi uma confusão, até a minha mãe ficou preocupada. Disse, o que está acontecendo lá? A riqueza das línguas, O esforço é depois ali quando vai nas áreas de língua inglesa, das outras culturas, aí é um sacrifício, para tentar exprimir, tentar conversar. Então a gente vai perdendo. Então, na verdade, nós somos participantes dessa mesma herança, e que bom, fico feliz por isso. Então, da nossa parte como congregação, da nossa parte como igreja, vocês são hereditários de Santo Aníbal e hereditários do Evangelho. Não são apenas aqueles que usam, mas são herdeiros desta mesma missão.
Eu queria enfocar bem isso, porque isso deve nos encher de força, de coragem, porque é uma passagem importante, no nosso caso de congregação rogacionista, quando este tipo, falo aqui só nesse momento, nós estamos falando aí da juventude rogacionista, é uma forma hoje, um meio, um instrumento de uma possibilidade que nós temos que não podemos desperdiçar, na verdade, né? Então, para iniciar minha conversa, já foi quase meia hora, né? Mas era para trazer isso também.